Debate RDK de volta. Estou aqui com o Auri, com o Ademar. Falamos já de Lajadense, falamos de Inter. Vamos entrar agora falando do Grêmio. Já demos aquela pincelada, aquela derrotinha, né? O Ademar tá bem faceiro com o Renato e tal, todas as coisas acontecendo com o Cuiabano também, né? O Cuiabano deixou saudades do Cuiabano, Ademar? Eu sempre gostava desse cara. Mas deixa de ser mentiroso. Né? Não, verdade. Sempre achava que ele podia ser. O Reinaldo é um jogador que tem mais nome, mas na verdade pode olhar que não tem jogo que ele não falha. Às vezes não tem consequência a falha dele. Mas ele é mais lento. Agora, diziam que o Cuiabano ele era da noite, que fazia festa, que não gostava do Renato. Não sei, mas contra o Grêmio acho que ele não tem nada, né? Porque ele não mas tu sabe que esboçou nenhum tipo de reação contrária, muito pelo contrário, foi bem tranquilo. Então, tá explicado, né? Não devia ter marcado o jogo de noite lá contra o Botafogo. Se o cara gosta da noite, aí não, né? Tava solto, né? Aí Não, mas isso é uma questão. Eu sempre me lembro de um jogador que era um dos maiores festeiros. Faz tempo isso. O Lula do Inter. Sim. Aí o que o diretor de futebol dizia? Não, deixa ele fazer. O importante é que ele jogue bem domingo. O Romário. O resto nós contratamos para jogar futebol. Namorada, pega o caso do Romário. O Romário outro. Tem outro exemplo, cara. O treinador do Grêmio. Combinar o Renato. Ele gostava, né? E hoje... O Renato não era nem gostar da noite. Ia mesmo pra gandaia. E não adianta. Quando o cara é talentoso, quando o cara tem qualidade assim, um pouco acima da média, não é isso que vai fazer. Claro que física, hoje, estou falando hoje a questão física pesa muito. Naquela época era um pouquinho diferente. Mas o fato é que não adianta. Se o jogador tem mais qualidade... O Dunga, por exemplo, jamais poderia se dar o luxo de ficar na gandaia. O Dunga tinha que concentrar 100% da energia dele para o futebol, porque ele compensava a falta de técnica. E é assim que ele foi campeão. É assim que ele alcançou o sucesso. Mas olha, sobre o Grêmio, o Grêmio, falaram há pouco que o Cudê, será que o Cudê... tem um prazo de validade. Tem um prazo de validade, o Renato tem. Tu acha? Na minha opinião, tem. É só não ganhar amanhã, ou não pontuar amanhã, e perder o que vai acontecer, a mesma coisa que em 21, que trocaram o Renato, o Grêmio caiu. Não, tudo bem. Está se desenhando isso. Mas pelo que eu vi nos comentários, cara, detonaram. Não, mas o Renato não cai, né? Mas nós estávamos aqui falando antes. O Renato vai pedir para sair. O Renato vai ser não, tudo bem. Mas aí, veja, por exemplo, qual é a bronca com o Renato? Eu não sou contra o Renato, mas a bronca que eu tenho agora, que está tudo nessa... Eu sei que essa situação das enchentes e da interdição dos estádios, essa questão logística, isso tudo está afetando. Agora, não é a situação principal. O que o Grêmio fez, por exemplo, quando estava perdeu os 2 primeiros jogos na Libertadores, foi pro tudo ou nada, e o que aconteceu? O time conseguiu dar a volta. Tipo copeiro e tal. Mas hoje, o que acontece? O time está mal escalado, na minha opinião. O Grêmio é muito... apesar de não ter jogado mal as 2 últimas partidas... Não jogou. Não jogou mal contra o Flamengo e perdeu chances domingo também. Mas, assim, time por time, Botafogo é mais time por time, Flamengo é melhor que o Grêmio. Agora, o Grêmio sempre compensava com vontade, com determinação. Tinha domingo, num certo período. Mas como o time do Grêmio é um time que tem uma idade um pouco acima da média dos outros times, né? O que acontece? Cansa primeiro, tem que fazer aquele rodízio maior de não poder jogar todas as partidas. E ainda tem uma questão que quando o jogo não está legal, mas eu não tenho para substituir. Como não? Tem essa gurizada lá, bota escuri-corê. Tem horas que bota lá e bota JP Galvão, bota Galdino. Pô, é sempre a mesma coisa. É sempre a mesma substituição. Não tem uma... vamos mudar o esquema de jogo. Aquele Pavão, o cara desaprendeu a jogar. Ele está no lugar errado, na minha maneira de ver.
Pô, esse cara jogou na seleção da Argentina na última Copa. Ele estava menos convocado, jogou algumas partidas. E, pô, o cara não pode... Ele estava lesionado? Tudo bem, mas também ele se recuperou. E o que que acontece? Acontece que o cara errou duas vezes, tem cara que erra 10, o Galvão erra todas. E ele fica até quase o final do jogo, não é assim? Então, cara, joga sem centroavante, meu esquema de jogo é... Mas não tem? Ou pega um guri lá, tem um gurizão lá que jogou no campeonato da Copinha em São Paulo, ele Tá machucado. Tem que ser melhor. Tá machucado. Então, Jardiel, o nome dele. o que não Tá pode, machucado. Jardiel, não tem assim, tem que haver tem que ter mais pragmatismo para jogar, tem que ter mais alternativas, tem que inventar um pouco mais. Não adianta já estar com a desculpa prontinha, porque eu sou o Renato e acabou. Não é que eu não gosto do Renato, mas ele tem parte de culpa nisso aí. Mas eu acho não que... tem plantel, mas... Eu acho que nós temos que jogar duas coisas. Primeiro, nós falamos do Internacional que o Inter não tem desempenho. O Grêmio tem desempenho. Tem. Só não está tendo resultado. Isso. Né? Então, tipo, tu acha que esse contra o Cuiabá, contra o próprio Bragantino, contra o Fortaleza, o Grêmio não vai, de repente, somar esses pontos que deixou contra o Flamengo, deixou contra o Botafogo? Que é aquele negócio de troca de pontos por ter desempenho? Não dei um exemplo. Mas, tipo assim, o restante do campeonato, assim, o Grêmio talvez não vai buscar esses pontos perdidos, porque não, ele tem que buscar. ele teve uma sequência forte. Mas aí tu tá fazendo uma projeção para não cair. Fazer uma projeção, tipo assim, olhando aquele negócio. O Inter não vai ganhar nada porque não tem desempenho nenhum. O Grêmio tem o desempenho. Entendeu? Sim. O Grêmio tem o desempenho. O Grêmio jogou bem contra o Flamengo, jogou bem contra o Botafogo, acabou perdendo no detalhe e tal. Sim, desempenho é melhor, mas o Grêmio é muito irregular. Ele tem muitos altos e baixos no jogo, sabe? A média talvez seja, mas ele toma muito gol. Sim. Né? E esse é um... Se o Ademar não gosta do Renato, diz que não é um problema de gostar ou não gostar do Renato, eu afirmo, não gosto do Renato. Mas não gosto dele porque ele é um arrogante. Um cara ruim de tratar. O que ele fez na entrevista coletiva, após o jogo lá em Cariacica, logo na primeira pergunta de um repórter, que ele confundiu e começou a infernizar a vida do cara, fazendo até em tom assim de ameaça, né? Isso não é papel dele. O cara, eu acho que é o dono do mundo, um arrogante. Ponto. Agora, no Grêmio, ele comete os erros que comete, não tem que insistir como ele está insistindo, por exemplo, com esse JP Galvão. Infelizmente o cara no Grêmio não deu certo. Ele veio para o Grêmio como um jogador que fez fama na Itália e parou inclusive na seleção italiana por fazer muitos gols e aqui não deu certo. Por que eu não sei, mas não está dando. Então insistir com ele é um erro. Agora, o Grêmio primeiro tem um elenco limitado. A gente estava falando há pouco aqui, olha quem é a defesa do Grêmio. É o Jeromel, que domingo, né, é uma pena ver um jogador do talento e da história, com a biografia que tem o Jeromel, sendo colocado nessas frias aí, cometer um erro como ele cometeu lá, entregar. Ele é um dos caras que melhor se antecipa e ali ele não conseguiu. Mas ele não pode mais, Ademar. Esse é o problema. Da idade dele, é uma pena. O outro zagueiro é o Kahneman, que a metade do tempo está fora, quando ele não está cumprindo suspensão, está machucado. O Rodrigo Eli, infelizmente, um menino aqui de Lajeado, que a gente conhece, viu crescer, conhece ele, né, a família dele, mas não está dando o retorno que se esperava dele no Grêmio. Ele aparentemente não é um zagueiro que tenha estatura para ser titular do Grêmio, aparentemente. Tomara que ele engrene, enfim, né? Aí tem outro menino lá que é o Gustavo Martins, que é um garoto ainda, né? Domingo ele quase fez um gol extraordinário de cabeça. O goleiro pegou... Não, o cara tirou sem pulo. Sim, e também aqui o goleiro pegou. Enfim, eu acho que é um zagueiro... contratados, onde é que estão? E aí agora está liberado para estrear o Rodrigo Caio, gente. E o Gemerson? Não sei, esse está escondido. Não sei. O Gemerson, dizem que é só depois da janela, não sei. Eu não sei. Você já ele jogou já. Porque ele jogou. O Rodrigo Caio estava sem contrato, tá certo. O Rodrigo Caio, não sei se vocês viram a imagem daquele joelho dele.
É difícil acreditar, cara, mas enfim, é um zagueiro muito bom. Acho que é Esse nível, cara, se jogar 60% que sabe. estatura de titular do Grêmio. Mas então, Joga assim, brincando, né? o que eu tô querendo dizer? O Grêmio tá com esses problemas. Aí o Renato tem agora jogadores importantes convocados para suas seleções. Então são desfalques importantes. Aí o centroavante, que acharam que é uma solução, que tá fazendo gol de tudo que é jeito, se machuca e vai ficar 3 meses fora. Então, um grupo já limitado, né, como é o do Grêmio, na minha opinião, tecnicamente falando, deixa o treinador numa situação complicada. Qual é o problema que o Renato está tendo agora para resolver? É a história do cara que arruma grupo, que faz jogador que está bichado jogar, que faz jogador que não está muito animado se animar de novo. Isso não está acontecendo. É isso. Chega Então, uma hora que não vai mais. aí o torcedor começa a fazer a cobrança, mas eu insisto, na comparação dupla Grenal, se for colocar, já me pedir, como é que tu tá vendo o Grenal de sábado? Se eu olhar para o desempenho dos dois dentro de campo, eu sou obrigado a apostar num favoritismo do Grêmio. Do Grêmio, mas é óbvio que o desempenho internacional é pífio. É visível, é ridículo o desempenho. O futebol que a Inter joga de toque para cá e toque para lá, bola cruzada para a área, ninguém chuta gol nesse time do Internacional. Olha o absurdo que é. Contra o São Paulo passaram 90 minutos, não chutaram. Contra o Vitória passou os 45, ninguém chuta gol. Aí, no segundo tempo, apareceu lá um outro maluco chutando e aí sai gol, né? Mas o Grêmio vem tendo um desempenho até razoável, mas no detalhe está pecando, não está fazendo gol e tomando alguns, como foi o caso daquele segundo no domingo. Então, são as diferenças para pontuar por que um está, e tem que lembrar, o Grêmio está na 4ª derrota seguida. O Grêmio tem 5 derrotas, campeonato. Foi a 4ª seguida em sequência. Então, assim... Tem jogo atrasado, mas é pedreiro, né? Tem problemas para resolver. E eu penso que, enfim, a direção do Grêmio não pode. A impressão que dá também, olhando para o Grêmio, a forma como todo mundo fala, é que há uma certa priorização da Copa Libertadores, né? Olha, a Libertadores, o Renato depois na entrevista, olha, a torcida tem que entender que vai ser todo o primeiro turno, vai ser assim, né? Isso é um indicativo de que, olha, nós estamos primeiro preocupados com a Libertadores, depois nós vamos pensar no Campeonato Brasileiro. Isso é muito perigoso, porque areia movediça é assim, né? Quando cai nela, aí é que vem a dificuldade para sair. Então é melhor não entrar. Sim, mas agora aqui, ó, tem todo mês o restante de junho e todo mês de julho agora, os jogos. E seria assim, tu fazer lá um pouquinho só dos pontos, isso aí não buscando vai. a recuperação, o Tricolor então volta aqui para amanhã contra o Fortaleza, 20 horas lá no Castelão. E o Colorado enfrenta o Corinthians, jogo cardio demais, dos dois, né? 21h30. Então o Grêmio às 20 horas, entre as 21h30 contra Corinthians e Fortaleza, jogo complicado. Vou dar uma repassada rapidinho só na Copa América, começa semana que vem, a gente já vai ter jogos para falar no próximo programa, tá? Seleção brasileira, vocês viram os amistosos México e Estados Unidos, né? Aquele meio marasmo, assim, né? Aquela coisa meio lenta. O Brasil estreia na competição no dia 24, que é a próxima segunda-feira, contra a Costa Rica em Los Angeles. Conhece Los Angeles? Não conheço. Olha aí, coisa linda, o cara viajar desse, né? Olha, pelo amor de Deus. O grupo ainda do Brasil tem a Colômbia e o Paraguai, um grupo encardido demais, né? Principalmente para um Brasil que está tentando, né, sair de um ciclo, ou superar um ciclo e formar um novo, né? É uma gurizada nova aí que o Dorival está levando, eu acho que é um primeiro passo, assim, para tentar preparar uma seleção para 2026. Eu acho que a Copa América tem que servir para isso. Honestamente falando, eu olhando para o time do Brasil e para os adversários que ele vai ter pela frente, não vejo problema para classificar e avançar, mas não vejo time para ser campeão da Copa América, não. A Argentina tem melhor time também, né? Mais competitivo. Não tem a base da campeão. Exatamente, isso aí é importante. Não, eu acho que, mas o trabalho começa por aí, né? Não dá para dizer assim, cravar que tem que ganhar a Copa América, né? Tem que montar o time. Debate RDK fica por aqui, obrigado a todos. Voltamos na semana que vem. Lembrando, Meneghini Veículos, nosso apoiador oficial aí do nosso programa. Um abraço.